É, pessoal, com camisa do glorioso aqui, Botafogo. Pessoal, eu sou do Rio Grande do Norte, mas eu posso explicar porque eu torço pro Botafogo, tá? Botafogo é o time do meu avô, é o time do meu pai. Tive grande influência quando eu era criança pra torcer pro Botafogo. E eu sempre vi o Botafogo só perdendo ali dos inícios dos anos 2000. Acho que até 2010 eu tava acompanhando ainda time de futebol. Meu avô, infelizmente, ele se foi. E uma das coisas que meu avô sempre quis ver acontecer foi o Botafogo ganhar uma Libertadores. Então, quando teve a final da Libertadores, eu não acompanhava mais jogo do Botafogo, mas eu prometi, falei com meus amigos, que se o Botafogo ganhasse a Libertadores e ganhasse o Brasileirão, eu iria comprar uma camisa e iria voltar a torcer pro Botafogo em homenagem ao meu avô, que infelizmente se foi. Eu fiquei até um pouco emocionado na minha posse, porque o meu avô, ele era militar e ele era do Rio de Janeiro, foi pra Pernambuco, voltou pro Rio, viajou bastante o Brasil. E quando ele chegou em Natal, ele tirou serviço aqui, voltou e depois ele quis vir morar aqui com meu pai e minhas tias. E foi aqui que meu pai conheceu a minha mãe no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Riachuelo. E meio que meu avô, ele gostava muito dessa cidade, por isso ele veio morar aqui. E poxa, eu queria muito que ele estivesse vivo pra ver o que o neto dele acabou se tornando aqui na cidade. E poxa, enfim, uma lembrança que tem um valor sentimental muito grande pra mim, mas... Pessoal, hoje TSU resolveu fazer a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Tribunal de Contas da União suspendeu o pagamento de 6 bilhões que iriam para o programa do Pé de Meia com a alegação de uma suposta pedalada. O que aconteceu? É muito fácil para o governo, na verdade as pessoas falam, Faustino, mas não tem problema nenhum. O Pé de Meia não está interferindo nas questões fiscais, ele está fora do orçamento. Mas é justamente por isso que ele está ferindo princípios fiscais. Se o Pé de Meia está fora do orçamento, ele não foi colocado na lei orçamentária anual, ele não foi colocado no orçamento anual, ele não está de nenhuma forma discricionária dentro do orçamento, ele está operando fora do orçamento, aí é muito fácil. Aí não precisa ter arcabouço fiscal, não precisa ter teto de gasto, aí não precisa ter nada em relação a critérios fiscais. Porque se o governo ele tem liberdade de operar o orçamento fora do orçamento, com programas sociais, então vamos criar os programas sociais que forem para poder ganhar popularidade dando dinheiro pro povo. É justamente isso que o PT está fazendo e vou lembrar aqui para vocês, o que fez dar o ar de impeachment para Dilma foi justamente as pedaladas fiscais e o que estava acontecendo economicamente no país. E você pode ir no supermercado hoje que você vai ver como é que tá o supermercado. Você pode olhar o preço da gasolina que você vai ver como tá o preço da gasolina. O YouTube está sumariamente desinscrevendo algumas pessoas do meu canal. Eu perdi 800 inscritos aí nas últimas 4 semanas. Se você não é inscrito aqui, se você me acompanha, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho porque o YouTube não está mandando mais meu conteúdo. Se você pegar aqui, ó, mas nos últimos vídeos, os últimos 20 que eu soltei, a visualização tá muito baixa. Se você olhar dos 20 para baixo, você vai ver que a monetização tá completamente diferente, muito mais alta do que agora. E agora, em tese, eu tô maior do que eu tava antes. Mas é justamente desse shadow ban que eu acabei tomando do YouTube, então é muito importante que você se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Apesar do ICMS ter tido a lei do Bolsonaro que colocou uma meta padrão pro ICMS e o ICMS modal dos estados não interfere mais no preço da gasolina, a gasolina ainda assim está um valor exorbitante. Por quê? Porque economicamente o Brasil vai ruim. Pessoal, o Brasil bateu 6,30 e alguma coisa do dólar. Inimaginável, 2 anos atrás a gente imaginar que o dólar iria bater mais de 6 reais. Inclusive, quando tava batendo 4,40, 4,50 no governo Bolsonaro, enche aqui de print, ó. Eu nem tive tempo de pegar, mas enche aqui de print. Erika Hilton, Gleisi Hoffmann, Boulos, pega toda essa galera que tweetou, não sei se vocês vão achar também. Todo mundo batia no dólar de 4,40, de 5 reais de Bolsonaro. E agora que deu 6 reais? Até a própria Natália Bonavides, que é aqui do meu estado, metiu o pau no Bolsonaro, torta e à direita, no Paulo Guedes. Dólar não sei quanto, alto preço da gasolina. E agora? Vocês vão comentar ou vocês não vão comentar? Óbvio que não, vocês sabem que não, porque eu estou aqui para prestar um papel de vassalagem pro governo Lula. Mas fato é, o TSU suspendeu esse pagamento, salvo engano, o valor do pé de meia anual é algo em torno de 12 bilhões. A AGU já entrou em ação para tentar reverter essa suspensão do TCU, inclusive alegando já a meia-culpa do próprio governo. Eu vou ler aqui para vocês uma matéria. Já a Advocacia Geral da União, a AGU, informou em nota ter recorrido da decisão, alegando não haver, abre aspas, qualquer ilegalidade na transferência de recursos entre fundos. E o bloqueio cautelar repetindo de mais de 6 bilhões, abre aspas de novo, causará transtornos irreparáveis ao programa e aos estudantes. Continuando, caso a decisão do TCU não seja revertida, a AGU pede que seus efeitos ocorram somente em 2026 e que, nesse caso, seja concedido um prazo de 120 dias para o governo federal apresentar um plano para cumprimento da decisão sem prejuízo da continuidade do programa, diz o órgão. A AGU tá falando o que aqui? Tá falando o seguinte, vocês, Tribunal de Contas da União, suspenderam um programa temporariamente sem uma justificativa legal
muito clara. Ainda coloca aqui no final que isso vai prejudicar e dar danos irreparáveis aos programas e aos estudantes, meio que tentando dar ali uma pressão no TCU para colocar os estudantes contra o tribunal. E depois ele fala assim, ó, ainda assim que vocês não revertam essa situação, ou seja, mesmo que a gente realmente tenha errado, vamos pedir ao tribunal que apenas utilize essa prerrogativa, mesmo que seja técnica. Essa decisão veio dos quadros técnicos do TCU, que alegaram justamente que existe essas irregularidades por estar fora dos critérios fiscais do governo. Então a AGU faz o seguinte pedido: coloquem apenas essa decisão para 2026. E por que isso, pessoal? O que tem agora em 2025 e o que vai ter em 2026? 2025 vai ser o ano de pré-campanha presidencial e 2026 é a campanha presidencial. Então a AGU tá falando o seguinte, ó, deixa a gente fazer o nosso esquema aqui quietinho na nossa, mas em 2026 aí a gente corrige. Porque assim, se a gente tiver errado, a gente não percebeu, porque aqui não tá dentro do orçamento, então não tem avanço fiscal, a gente não tá descumprindo a norma fiscal porque tá fora do orçamento, mas se ainda assim for considerado irregular, vamos tratar isso de maneira irregular só em 2026. Deixa a gente trabalhar aqui uma pedalada fiscal agora em 2025 pra gente fazer o plano do PT, o plano do Lula e a gente conseguir entregar um mandato razoável ainda esse ano, pelo menos com as classes mais pobres, que são as pessoas que estão recebendo aqui o pé de meia, que é algo em torno de R$200, se não me engano, nos 3 anos que sucedem essa parcela que todo aluno vai recebendo por mês, dá algo em torno de R$9.000 na conclusão dos estudos e o aluno poder sacar esse dinheiro como uma forma de incentivo para tirar essa alta de evasão escolar. O ponto aqui é, vários deputados já estão se mobilizando, já tem pedido de impeachment do deputado Kim Kataguiri para justamente ficar no pé dessa questão de pedalada fiscal. Foi o que aconteceu com a Dilma. Evidentemente que o Lula é um animal político e a Dilma é outro. A Dilma caiu tanto pelas pedaladas fiscais quanto pelo contexto geral que estava acontecendo no Brasil, da Lava Jato, botando pressão, apoio popular e enfim, tinha todo o entorno para que isso acontecesse. Mas agora com o Lula, isso também pode acontecer. Até porque vai ter troca agora do presidente da Câmara, vai sair o Arthur Lira, provavelmente vai entrar o Hugo Mota. Esses bastidores que vão dar o tom do que vai acontecer esse ano e para o próximo. Se vai ser pautado impeachment, se não vai ser pautado impeachment, se o Hugo Mota vai se render para as emendas, que é o que eu acho que vai acontecer, tá? Os caras estão lá para ganhar dinheiro. Então eu acho que a pressão maior agora tem que ser sim ficar no pé dessa suposta pedalada e também ficar no pé do Hugo Mota, que vai ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados. E também ficar em pressão no presidente da Câmara do Senado, que são eles no final do dia que vão pautar o impeachment. E não só existe já pedido de impeachment pro Lula em relação agora a essa suposta pedalada fiscal, como também acontece de algumas situações ali que parecem um pouco nebulosas entre o crime organizado e o governo. Vocês vão lembrar aqui, pessoal, já teve advogada do crime organizado que foi dentro do ministério. Já teve lá a dama do crime que também foi colocada dentro do ministério, fazendo lobby pra ONG, que inclusive a Netflix soltou uma série agora justamente dessa dama do tráfico que representava uma ONG, que essa ONG também existiu uma operação que mostrou que essa ONG estava diretamente ligada à organização criminosa do PCC, lá em São Paulo. E agora a Netflix, com lobby de alguns agentes políticos, inclusive ministros, tá? Ministros, não só ministros da Suprema Corte, como ministro do governo Lula. E todos os agentes ligados à esquerda e o governo Lula. Então a Netflix aí prestando um desprezível serviço à população brasileira e ao serviço de streaming, propagando algo tão ridículo como esse, defender bandido, defender ONG que está envolvida com crime organizado. Mas a gente sabe que o Brasil basicamente virou narcotráfico. A partir do momento que agentes ligados ao crime organizado adentram a esfera pública e na instância máxima, que é a presidência e os ministérios, isso é tratado como normal pela imprensa, e isso influencia também em decisões do governo, influenciam em streamers que atuam no Brasil, pessoal, a gente vive um narco-estado sem perceber. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, um secretário da governadora Fátima, que é do PT, foi encontrado líder de facção no presídio para conversar com ele. E isso foi naturalizado. Não existiu escândalo para falar disso. Então, meio que o narco-estado tá aceito no Brasil. E qual é o nosso papel com isso? É não aceitar viver no absurdo. É que eles vencem justamente no cansaço. Aqui eu soltei um vídeo na época que rodou pra caramba, assim, rodou de maneira excepcional. Só que o que acontece? Eu naquele papel, e até agora mesmo como papel de vereador, eu não tenho meios de ação para derrubar uma governadora. E a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte é completamente inerte. A governadora agora passou aumento de ICMS como se fosse tirar doce de criança. Como se ela tivesse com um velocípede atropelando um bonequinho de neve. E isso acontece por quê? Porque os nossos agentes públicos políticos, eles não representam de fato a população. Eles estão lá para ser mais um. O nosso trabalho aqui no Estado do Rio Grande do Norte, aqui ainda é um trabalho muito de base, mas pro sul, centro-oeste já tá de maneira mais aflorada. As pessoas já estão começando a acordar um pouco mais. Tem muito picareta? Tem muito picareta. As pessoas erram muito na votação? Erram muito na hora de votar. Mas acho que já tá começando
esse senso de missão de volta do brasileiro com o Brasil. Isso que aconteceu lá em 2013, 2014, toda aquela revolta, manifestações as maiores do mundo, as maiores da história, e talvez isso possa voltar. Isso aqui do TCU, suspendendo o pagamento do pé de meia de 6 bilhões do governo Lula, pode ser uma faísca para isso. A gente não pode deixar isso passar, naturalizar como foi naturalizada a dama do tráfico, como foi naturalizada a advogada do PCC entrando na esplanada dos ministérios, como foi normalizado todos esses absurdos que acontecem aqui no Brasil. Então é muito importante que você se engaje mais uma vez nessa luta. Tudo que você vê em relação a isso, mano, compartilha, comenta, manda pro amigo, porque se a gente conseguir derrubar mais uma vez o Partido dos Trabalhadores, é mais uma chance que a gente tem de fazer esse país dar certo. E para deixar também um aviso aqui para vocês, o curso ainda está disponível até o final do mês. Então a máquina de corte, se você quer fazer dinheiro ainda sem aparecer aqui na câmera ou aparecendo aqui na câmera, você tem a oportunidade agora de saber como editar um vídeo com plataformas pagas e não pagas, como criar uma roteirização, como gravar o vídeo, como deixar a mensagem muito clara e pegar toda a estrutura do início ao fim. Eu falo isso para todo mundo. Se você quer ser um porta-voz, se você quer ser um influencer, se você quer ser um blogueiro que aparece, você necessariamente tem que saber editar. Todos os meus vídeos do início, até alguns vídeos até de agora, eu mesmo edito, porque eu comecei editando os meus vídeos, então eu consigo entender quando o vídeo tá bom ou ele não tá. Às vezes até os meninos mandam um vídeo pra mim já editado e eu falo, ó, tem que acertar isso aqui, a mensagem não ficou tão clara, muda isso aqui, muda isso aqui. Então, até pra você entender se o seu vídeo ficou bom, você precisa saber editar pra você ter esse discernimento de que, caramba, esse vídeo aqui, a mensagem ficou muito clara. O curso é muito barato, pessoal, é cerca de 45 centavos por dia. Você pode parcelar em 12 de 14 reais pra você ter ideia. Se eu não me engano, fica 160 reais. Então, não perde essa oportunidade, a gente fez realmente um preço de custo pra você que quer realmente aprender e entrar nesse mercado. Ainda que seja sem mostrar o rosto, o link vai estar aqui no comentário fixado e vai estar aqui também na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por ter assistido até o final, continue me acompanhando, aqui o Botafogo tá no peito. O pessoal me pergunta qual time eu torço aqui do Rio Grande do Norte. Vamos ver se vocês sabem. Quero que vocês comentem aqui embaixo. ABC, América, Alecrim, Globo, Potiguar de Mossoró, comenta aqui embaixo, vamos ver se vocês sabem. Aguardo vocês até a próxima e valeu, abraço!